A gente está chegando na penúltima aula do curso Antiprocrastinação, curso gratuito Antiprocrastinação. E nessa aula a gente vai entender como vencer a falta de motivação e o medo de começar. Esse é um dos principais temas desse curso, porque sem começar você não tem resultado e sem entender a real motivação você também não tem longevidade. Eu sou Lucas de Araújo, esse é o canal Crescente Constante e sem mais delongas, vamos lá. Hoje a gente vai entender nessa aula, o meu objetivo é fazer esse jogo para entender o porquê que a motivação nossa, ela oscila tanto, muitas das vezes, às vezes mais, às vezes menos. E o principal é como superar tanto essa oscilação quanto esse medo, esses medos, na verdade, né? Tanto de iniciar a tarefa quanto outros medos que eles estão ali mais escondidos. A reflexão inicial que eu lhe trago é: o que realmente te impede de começar? O que é que te impede de começar o que tem que ser começado? De tirar aquele projeto do papel, de arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito, de começar uma dieta, de começar aquilo que faz você se sentir vivo, ou de que faz você realmente sonhar e querer tanto. O que é que te impede? Essa é uma resposta que só você pode ter, realmente. Então, vamos entender aqui a questão da falta de motivação. Primeiramente, o que é a motivação e como é que ela funciona? Existe, antes de mais nada, uma diferença entre a motivação intrínseca e a motivação intrínseca, a extrínseca e a intrínseca. A motivação extrínseca, ela vai de recompensas externas. E a motivação intrínseca, ela vem de um propósito pessoal, algo a mais, uma coisa muito pessoal de fato. A palavra é essa, é pessoal. Então algo que me move muito, talvez não seja a mesma coisa que lhe mova. Algo que me estimule mais, talvez não seja a coisa que lhe estimule tanto. E já desde esse momento, eu trago aqui o mito da motivação constante. Isso é uma das coisas mais verdadeiras que existem. É que a motivação constante, ela é praticamente impossível. Pode ser que você, em 360 dias do seu ano, você esteja extremamente motivado, cheio de entusiasmo, cheio de vontade de fazer e acontecer. Porém, em 3, 4, 5 dias do seu ano, você sinta que é a pessoa que não está dando nada certo, e que você não tem energia, e de que você não está... Enfim, são os momentos de dúvidas, os momentos de incertezas, os momentos de oscilações, dificuldades, e que muitas das vezes é justamente aí que as pessoas desistem e que elas dão diversos passos atrás de toda a evolução que ela já tinha dado. E aí, você entendendo que a motivação, muitas das vezes, ela não é constante, você vai saber que a coisa que mais gera motivação é a ação, e não o contrário. Você não pode esperar estar entusiasmado para fazer o que tem que ser feito. Pelo contrário, quando você vai e faz o que precisa ser feito, é justamente aí que você vai se sentir ainda mais entusiasmado e com vontade de fazer o que tem que ser feito. E também você vai mudar
a sua autopercepção do que você pode ou não fazer, do que você consegue e da maneira que você faz o que faz. Porque essas pequenas vitórias, elas reforçam a sua motivação e a sua autoimagem de uma pessoa do tipo que faz e acontece. Mas aí você pode ver, os principais motivos e as causas da falta de motivação, eu trago aqui, é o medo do fracasso e a autossabotagem. O medo do fracasso, muitas das vezes, ele é imaginário, do tipo que você fica criando diversos cenários, os mais catastróficos possíveis, e que muitas das vezes eles nem acontecem. E aí você se sabota. Mas muitas das vezes é justamente pela falta de clareza nos seus objetivos. Ou então, pelo excesso de tarefas que geram uma sensação de sobrecarga, uma sensação de impotência dado ao tanto de coisa que você julga precisar fazer. E é justamente esse excesso vem das expectativas irreais da sua capacidade momentânea. E você também acaba caindo no perfeccionismo, de esperar o momento certo para começar, esperar ter todas as ferramentas possíveis para fazer determinada coisa. E aí, você, muitas das vezes, por falta de clareza nos objetivos, vai recair também na falta de propósito naquilo que você está fazendo. Então, você acaba se pegando em um momento onde para e pensa, por que é que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? E aí você veja que essas coisas aqui acontecem com muito mais frequência do que parece. E o pior de tudo, elas são praticamente os Power Rangers do fracasso, porque acontece com todo mundo. E se você não tiver ferramentas para superar isso aqui, você nunca vai realizar nada na sua vida. Ou então, você vai ficar dependendo de sorte. E eu não acredito em sorte. Eu acredito em execução, em melhoria, em plano de ação. Então, essas são, na minha visão, as principais causas do fracasso e da falta de motivação. Na verdade, elas geram o fracasso, né? Elas são a falta de motivação que gera a falta de atitude, ou então a atitude com uma execução fraca, ruim, que gera o fracasso. Isso é uma coisa praticamente matemática. E outra coisa também é o medo do começar. O medo do começar, ele vai muito linkado ao medo da falha e de como encarar o que tem que ser feito. E por que a gente tem medo de falhar? Você já parou para pensar? Por que você tem medo de começar aquilo que você quer fazer? De fazer o que você realmente quer fazer? Muitas das vezes, isso pode estar ligado justamente a uma dessas coisas que a gente abordou aqui. Mas também pode estar ligado a uma falta de autoconhecimento, de você saber quem você é, ou de saber quem você quer ser. E aí você acaba buscando muito fora de você a motivação, o significado do que você quer fazer. Você fica muito preso na necessidade de aprovação social, do que os seus pais vão pensar, do que seus amigos vão pensar, do que a sua namorada vai pensar. Você fica muito preso naquilo ali. E aí você sempre vai ficar na especulação e nunca vai começar. E nunca vai nem dar chance de falhar.
E eu já lhe digo, você vai começar e vai dar errado. Mas aí, a questão inteiramente não é dar errado. O fracasso, tem até o livro, os livros de Napoleão Hill, eles são muito bons. Tanto, lhe recomendo você ler Mais Esperto que o Diabo, A Lei do Triunfo, Pense e Riqueza. E muitos desses livros, eles trazem um conceito muito claro, que você, quanto mais você praticar, você vai perceber que o fracasso, ele simplesmente não existe. Não existe fracasso. O que existe é, você aceita o fracasso. Imagina só, que você tem o objetivo de sair de Salvador e ir até o Rio de Janeiro. Aí você está lá, entrou no seu carro, e aí você está com o tanque cheio. Mas esse tanque ele não é suficiente para você fazer a corrida inteira. Você não vai conseguir fazer essa viagem inteira com um tanque só. Ou seja, você vai precisar fazer o abastecimento do seu carro. Mas agora imagine que você chegou em um determinado momento da viagem e que acabou o seu combustível. Você vai sentar e vai chorar e vai se lamentar e se sentir a pessoa mais fracassada do planeta? Não. Você vai buscar um posto de combustível, vai encher o tanque e vai continuar a sua jornada. E todo o objetivo é exatamente assim. Você inicia, muitas das vezes, no início você está cheio de motivação, cheio de entusiasmo, na verdade. E aí chega o momento das dificuldades, em fracassos momentâneos, em perdas momentâneas, onde, na verdade, você não está fracassando. Simplesmente aquela estratégia que você utilizou para chegar até ali, ela foi suficiente para chegar até ali. Mas ela não é suficiente para você dar o passo seguinte. Isso significa que você vai precisar ter uma clareza e uma observação do que é que pode ser feito para superar aquela barreira. E eu já lhe digo, tudo que tem de barreira é simplesmente porque você ainda não sabe como superar aquilo. Ou então, você sabe, mas ainda não colocou em prática. Mas se você sabe e não colocou em prática, na verdade você não sabe. Isso está em um nível de conhecimento apenas, e não é uma sabedoria. Então, esse, na minha visão, é justamente a maneira de você superar o medo de começar. É você entender que a aprovação social de todas as pessoas ao seu redor, elas não vão definir o que você é. E de que fracassos momentâneos também não vão definir o que você é. E de que você ter essa clareza desses motivos que geram a falta de motivação e você entender como superá-los, isso faz com que você vire uma máquina de execução. De que você caia cada vez menos. E de que você mantenha uma constância, um crescimento constante. Justamente o nome do canal, você sempre se mantenha em uma crescente constante. É justamente isso aqui. Justamente isso que eu acredito. E entendendo tudo isso, você vê que fica muito mais fácil de continuar. E aí também eu quero que você me responda a seguinte pergunta. O que significaria para você conseguir produzir o dobro ou o triplo do que você faz hoje? E na metade do tempo que você faz hoje. E muitas das vezes com metade do esforço do que você faz hoje. Se eu te falar que realmente é possível fazer isso. Mas é possível simplesmente parando de estar sempre ocupado fazendo as coisas que não devem ser feitas ou da maneira que não devem ser feitas e começar a produzir e ter uma produtividade real, de verdade. E nisso, eu lhe convido a conhecer o nosso treinamento Produtividade Extreme. Lá você vai aprender
as técnicas que eu, em anos e anos e anos de estudo e de aplicação, eu testei e aprovei as que mais vejo que realmente fazem sentido no mundo real. Porque muita especulação parece fazer sentido, mas quando você coloca em prática, você vê que aquilo não tem tanta realidade assim. Então, no método, no nosso treinamento Produtividade Extreme, você vai aprender a gerenciar melhor o seu tempo, a eliminar as distrações, a superar a procrastinação. Você veja que nesse curso gratuito aqui, você já pode ter muito resultado. Imagine algo superior, onde eu dediquei anos e anos e anos de conhecimento que eu tive, de livros e cursos e treinamentos, tudo que eu fiz, e simplesmente passei o pente fino e coloquei o melhor possível para lhe levar a um nível superior de execução e de realização em muito menos tempo e com muito menos esforço, trabalhando de maneira inteligente. Então, veja o primeiro link da descrição e conheça o nosso treinamento Produtividade Extreme. E realmente você vai levar a sua produtividade e a sua realização a um nível muito, muito, muito alto. Enfim, eu sou Lucas de Araújo. Esse é o canal Crescendo e Constante. Se esse conteúdo fez sentido para você e lhe agregou de alguma maneira que seja, deixa o seu like, se inscreva no canal, que tem muita coisa saindo, muito vídeo bom para sair. E também, se você quiser deixar alguma sugestão de conteúdo, pode ficar à vontade. A seção de comentários vai estar aberta para você. Então, é isso. Até o próximo vídeo, onde a gente vai fazer a última aula do curso Antiprocrastinação, a 7ª aula, e para finalizar com chave de ouro. Valeu, até a próxima.